Posso louvar o Senhor agora? Sinto que se eu não louvar o Senhor, vou explodir. Obrigado, Jesus. O Dr. Newberg fez varreduras nos cérebros de pessoas de todos os sistemas de crença, de pessoas sem fé e de pessoas com profunda convicção, como Donna Morgan, que é pentecostal. Quando você está nesse reino de louvor, você simplesmente se entrega ao todo. Desde que começou a meditar, Vincent sente que se tornou um melhor treinador de atletismo do ensino médio. Acho que me tornei uma pessoa mais calma, mais tolerante. Se surge uma situação, eu não vou para o lado da raiva. Eu sigo o caminho mais calmo. E sabe de uma coisa? Acho que os garotos veem isso. Acho que me tornei um treinador melhor por causa disso. Aqui estão as varreduras de Vincent antes de ele aprender a meditar e depois de ter feito isso por 8 semanas. Certo. Mais ativo aqui do que aqui. E após a meditação, é mais ativo aqui do que aqui. Então, simplesmente ao praticar a meditação, ele alterou a atividade nesta parte muito, muito importante do cérebro. E isso é realmente importante porque significa que ele mudou a forma como seu cérebro está funcionando. Céticos do trabalho de Newberg questionam se a ciência deve mergulhar na religião e espiritualidade e perguntam se a sua pesquisa realmente provou alguma coisa. Fé é, por definição, a confiança em coisas que você não pode ver e não pode saber. Fé é algo que acreditamos que Deus nos dá. Não é algo que inventamos. Como uma pessoa de fé, todo este debate sobre o que será cognoscível não é uma questão particularmente interessante para mim. Você deixa o Espírito Santo tomar o controle. E quando ele está no controle, você pode falar em línguas, se tiver recebido esse dom. Falar no que chamo de línguas. Você vai ver que os lobos frontais vão diminuir a atividade. Então isso significa que os lobos frontais, a parte do cérebro que normalmente faz com que sintam que estão no controle do que estão fazendo, está desligando. Quer dizer, está fechando por quê? Quero dizer, isso é consistente com a sensação de que eles não estão no controle do processo. Existem algumas pessoas que argumentam que certas pessoas são predispostas ou programadas para experiências transcendentais e outras não. É um argumento com o qual o capelão Ranzo não concorda. Eu não acredito em um Deus que cria pessoas, especialmente de forma seletiva, de modo que seja difícil para elas acessarem esse Deus. Esse não é o meu Deus. Acho que, em certo grau, todos nós somos programados para pensar sobre as coisas nesses níveis. É apenas uma questão de quanto nos envolvemos com isso. Aqui no Centro de Espiritualidade e Mente da Universidade da Pensilvânia, imagens do cérebro são tiradas durante ou após a oração ou meditação de uma pessoa. Quanto mais você usa uma parte do cérebro, mais fluxo sanguíneo ela recebe e mais brilhante ou mais vermelha ela aparece nas varreduras. Ao longo dos anos, o Dr. Newberg adaptou um exercício de meditação de 12 etapas que inclui som, movimento e respiração. E o mantra está completo. No minuto em que eu posso começar a fazê-lo e a mover os meus dedos, o meu corpo fica mais calmo. E então você tem energia depois porque ficou tão calmo. Religião e espiritualidade podem ajudar a diminuir o sentimento de depressão, de ansiedade de uma pessoa. Podem dar a ela um sentido na vida, ajudar a lidar com as coisas. E isso pode ter um efeito potencialmente muito benéfico. Mas Newberg fez outra descoberta, uma controvérsia, que nosso sistema de crenças, como vemos Deus, pode fazer uma grande diferença em como isso afeta nosso bem-estar. Se acreditamos em um Deus amoroso, isso pode ter um efeito positivo. Acreditar em um Deus autoritário e julgador pode produzir medo, raiva e estresse. Em aspectos, orar está sendo interpretado pelo cérebro de modo semelhante a uma conversa com outra pessoa, como podemos ver nas imagens acima do estudo de Newberg. O mesmo pode ocorrer quando uma pessoa ora regularmente a uma divindade que um cristão considera não existir, por exemplo. O cristão poderia dizer que o Deus verdadeiro fala diretamente com esta pessoa por graça. Em minha consideração, oração não tem relação com o sobrenatural. Quanto maior a crença religiosa, maior o impacto no cérebro. A prática trazer paz e diminuir um medo não quer dizer que tenha relação com o sobrenatural. Isso reforça comportamentos concernentes à prática. Newberg diz que pessoas de fé não devem se preocupar que sua pesquisa irá diminuir sua fé. Eu não acho que a nossa
nossa ciência vai ser capaz de provar definitivamente que Deus existe ou não existe. Quanto à sua própria fé, ele se descreve como um buscador que ainda está buscando. Para o Religion and Ethics News Weekly, sou Lucky Severson, na Filadélfia.